Quando começamos a estudar programação, uma das maiores dificuldades e problemas é tentar filtrar a quantidade de sites que nós temos disponíveis. O que é bom, o que não é bom para começar a estudar e para realmente alavancar os seus estudos. E eu sei dessa dificuldade por experiência própria, porque eu passei e ainda passo por isso. É um eterno, testa um site, não funcionou, testa outro site, esse é bom, vamos pro próximo. É uma saga, eu sei como é que é, todo dia a gente vivencia isso, principalmente na rotina de quem está iniciando seus estudos na programação. E é por isso que hoje eu vim mostrar para vocês sites que são muito bons, que eu realmente utilizo no meu dia a dia e que tem feito total diferença. Mas antes da gente ir para a lista, deixa eu contextualizar vocês do porquê esses sites estão fazendo tanta diferença dentro da minha rotina de estudos. Para quem acompanha aqui o canal já está sabendo que eu passei o ano inteiro estudando praticamente Java e banco de dados, aquela linguagem bem pesada, bem do back-end, bem da parte dos bastidores do site. Eu fiz isso principalmente porque eram as matérias básicas da faculdade e é a base da programação, saber tudo que tu precisa sobre lógica e sobre uma linguagem mais estruturada, sobre orientação a objetos, enfim, vocês vão entender ao longo da jornada de vocês. Porém, dito isso, a coisa que eu realmente tinha muita vontade de aprender era a parte do front-end, que é aquela parte da experiência do usuário, é a parte da frente, a carinha do site, digamos assim. E aproveitei que agora eu estava de férias e tinha conseguido organizar melhor os meus horários e estou direcionando os meus estudos para isso. Então eu vou começar a compartilhar aqui com vocês no canal toda a minha saga para aprender front-end. E que entra a lista de hoje, ela é bem focada para quem quer fazer um estudo mais voltado para o front-end, principalmente para quem precisa aprimorar os seus conhecimentos em CSS. Dito isso, também vai ter 2 dicas de site no final para quem quer estudar qualquer linguagem de programação, porque o site se adapta dependendo da linguagem que você escolher. E vamos falar também uma outra coisa antes de começar a lista. Calma que segura que a lista já vem. Só quero deixar um ponto claro. Gente, esse vídeo é para quem está começando dentro da programação, para quem está começando mesmo, seja na programação no geral, seja apenas no front-end, mas para aquela pessoa que está iniciando seus estudos, que ainda não sabe os termos, que está perdida, ok? Iniciantes. Dito isso, segue a lista. O primeiro site da lista é o 100 Days CSS. Eu descobri esse site recentemente e eu tenho adorado estudar por ele, tem sido uma experiência muito bacana. Como que funciona? O 100 Days CSS, ele é um site de desafios, onde a ideia é você fazer um desafio por dia ou um por semana. A frequência ela vai variar de acordo com a sua forma de estudar, isso é bem livre. Mas a ideia é que são desafios, cada dia um desafio diferente, com diferentes níveis de dificuldade. Você vai precisar ter uma base de HTML e também alguma base de CSS para poder resolver esses desafios, mas é super tranquilo e isso acaba sendo um estímulo, porque quando você não sabe como fazer determinado efeito, você pode ir pesquisando na internet, você vai estudando para poder resolver esse desafio. Além disso, uma coisa que eu acho muito legal é que tu consegue ver o que os outros usuários estão postando para te poder comparar os teus desafios. Muitos usuários acabam personalizando, eles pegam sua base do desafio e montam um deles, então é bem legal. O site que eu acabei de mostrar para vocês, o 100 Days CSS, ele é maravilhoso, virou meu xodózinho e eu tô usando ele todos os dias. E o que isso significa? Que se vocês forem ainda nos primeiros dias, vocês vão encontrar o meu nome por ali em algum lugar dentro da primeira página. Então, se alguém quiser comparar código, ver o que eu fiz, me dizer como você fez, acha lá meu nome que está dentro da primeira página ainda. O segundo site da lista é o Flexbox Frog. Para quem estuda front-end, Flexbox é uma ferramenta indispensável. Inclusive, se você quiser saber um pouco mais sobre ele, eu posso fazer um vídeo explicando, mas a ideia é que imagina que os itens, quando a gente está desenvolvendo algum layout dentro do HTML, os itens é como se eles fossem, como se a gente precisasse organizar itens dentro de uma caixa. Essa caixa se chama container. É mais ou menos isso, e o Flexbox ele vem para facilitar a forma como a gente organiza as coisas. E é pensando nisso que o Flexbox Frog surgiu. Ele treina as tuas habilidades, treina todas as propriedades do Flexbox. E além de você treinar suas habilidades práticas, ele tem exercícios e explicações teóricas sobre o Flexbox e as propriedades deles e como cada uma delas funciona.
e é super interessante você ir treinando com diferentes níveis. Sobre o Flexbox Frog, gente, ele é muito fofinho, ele é muito didático. O que acontece? Eu posso fazer um vídeo aqui no canal explicando bem certinho sobre como que funciona o Flexbox, o que é essa propriedade e qual a grande diferença dele dentro do CSS, qual o grande benefício dele, mas por hora, apenas referindo ao site, ele é muito didático, você realmente aprende muito. Os joguinhos, como vocês viram ali, são 24 fases e você vai evoluindo dentro dos aprendizados. Sempre tem uma explicação teórica que eu anotei tudo, inclusive fica a dica, alerta de dica. Anota tudo. Se você é uma pessoa que, assim como eu, precisa escrever para absorver, anota, que faz toda a diferença na hora de tu resolver um exercício, tá ali com a anotação do lado, fora que você já fica com aquilo anotadinho para todos os seus novos projetos. Eu já completei todos os 24 níveis, aliás, eu fiz tudo, é bem rápido, se você pegou, é bem facilzinho de fazer. Só que para consolidar de novo os conhecimentos, eu apaguei tudo e tô fazendo tudo de novo. Todo dia eu dou uma brincadinha, até para eu gravar bem como é a linguagem, como é as frases, vale muito a pena, fora que é muito divertido, muito fofinho. A terceira dica de site é o Corexa. Ele é um site muito bom, com informações super completas sobre as cores, onde você consegue todo o código delas, além de gerar paleta de cores e descobrir alguma bem específica. Isso vai te ajudar principalmente nos sites de desafio de código, do desafio de CSS que eu acabei de mostrar para vocês lá no início, porque às vezes você vai precisar exatamente de uma cor muito específica para resolver aquele desafio e você não vai saber como achar, e é através do Corexa que você consegue achar. Ou então, se você quer personalizar algum projeto, alguma aplicação, ao longo da sua jornada de estudos com front-end, você vai perceber que é extremamente importante saber o código das cores. Muitas, com o passar do tempo, você vai até acabar decorando, mas quando é alguma cor diferente, você precisa de um site para te dar uma ajuda. E seguindo ainda nas últimas dicas de site, eu já vou apresentar para vocês as minhas últimas dicas. Vou começar pelo Code Wars. Ele é um site de desafios de código e você pode selecionar a linguagem que você quiser para realizar os desafios. Se você quiser mudar os níveis de dificuldade, você também pode. Então você pode resolver desafios um pouco mais avançados, desafios um pouco mais para iniciante, e pode escolher a linguagem, não precisa necessariamente ser Java ou ser CSS, você consegue escolher, e também tem um fórum onde você pode trocar dicas, dúvidas sobre o código com outros usuários. Então o Code Wars eu uso bastante, é muito legal. E nessa mesma pegada tem o Bcrowd, que é um outro site de desafios de código, que ele funciona basicamente do mesmo jeito, mas você consegue fazer algumas coisas por ranking e tem algumas coisas tanto só de lógica de programação, quanto outras mais específicas que você seleciona conforme a linguagem, e você também consegue comparar o resultado do código. Gente, um grande diferencial do Code Wars e do Bcrowd, por favor, corrijam a minha pronúncia, com gentileza no coração. Mas uma das coisas mais bacanas dele é que, como eu falei anteriormente, você consegue trocar a linguagem de programação. Então, como vocês viram, o meu ali estava organizado para o Java, mas vocês podem trocar a linguagem, tem C, C++, tem Python, enfim, a linguagem que vocês quiserem. E você consegue estruturar e escolher o nível que você quer, se é nível iniciante, se é intermediário, se você já quer enfrentar uns desafios um pouco mais avançados. Então, vale muito a pena. O que eu uso mais é o Code Wars, é o que eu uso bastante, assim, foi o primeiro que eu descobri, eu acabei gostando bastante mesmo. Mas a diferença dele pro outro é que o Bcrowd, ele tem algumas, como é que eu posso explicar? Alguns exercícios mais para lógica e outros exercícios mais para matemática e não tão focado no código. Também tem essa opção lá, então se você tá bem no primeiro semestre, ali bem no início, vale muito a pena dar uma olhada nele, porque você consegue avançar e fazer coisas bem do início, bem para estruturar o seu pensamento, como você escreveria um código. Vale bastante a pena dar uma olhada. E para finalizar a nossa lista de sites extremamente úteis para quem está estudando, para quem está iniciando a sua jornada dentro da programação com foco no front-end, o site é o CSS Battle. Ele é um site extremamente interativo, eu diria que ele é o mais interativo de todos, onde ele te dá um desafio e você tem que replicar da melhor maneira possível, de forma idêntica, esse desafio. Qual é o grande diferencial dessa plataforma? É que ela é uma plataforma gamificada, onde quanto mais idêntico o seu código, o seu desafio ficar ao que eles estão te propondo, maior é o seu score.
Então você consegue, é quase como se fosse um jogo online, você consegue ver o que os outros jogadores estão fazendo, existe um ranking conforme a pontuação, conforme a qualidade do seu código, você consegue comparar com outros jogadores e também consegue ver as respostas depois de um certo tempo. É uma plataforma muito bacana, você vai sendo estimulado a estudar cada vez mais porque você vai atravessando níveis, então vale muito a pena. Agora me conta, você já conhecia algum desses sites? Você estuda por algum deles? Tem algum outro? Aliás, se tiver algum outro site que você use para estudar, por favor, deixa aqui embaixo nos comentários, porque vai contribuir imensamente com os meus estudos. E o que você achou? Achou divertido? Eu achei assim, olha, quando eu descobri todos esses, foi assim, aquele quentinho, porque é muito divertido, é muito bom quando você encontra um site que realmente te ajuda e que te incentiva a crescer. É isso por hoje, espero que esse vídeo tenha sido útil, que ajude você dentro dos seus estudos, porque, gente, como eu sempre falo aqui no canal, eu tenho uma playlist enorme de vlogs e mais uma playlist que está se construindo de programação. E não adianta, é prática, é exercícios, e quanto mais exercícios didáticos e práticos a gente encontrar e somar no nosso dia, na nossa semana de estudos, melhor vai ser para os profissionais que nós queremos nos tornar. Então é isso, espero que realmente tenha sido útil. Qualquer outra dúvida, por favor, deixa aqui embaixo nos comentários, eu adoro receber e ler todos os comentários, eu sempre respondo um por um. Fico muito feliz com a participação de todos vocês. Queria também aproveitar para agradecer porque o canal cresceu bastante nessas últimas semanas, então muito obrigada a cada um que tem acompanhado o canal. E, por favor, deixem outras dicas aqui nos comentários, vamos trocar mais informações sobre os estudos. Era isso, um beijo, boa semana, boas festas para quem assistir esse vídeo ainda agora nessa semana do Natal e do Ano Novo. E era isso, até mais!